Sejam muito bem-vindos. Chegamos então ao dia 21, eu ia dizer no topo da montanha com Cristo, mas não é, e da nossa quaresma. Qual é o objetivo da gente aqui nessa quaresma, pessoal? O objetivo é trazer amor. Já que estão dizendo que os portais do umbral estão abertos, que tem muitas energias subindo e se movimentando, nós somos aqueles que trazemos amor e luz para equilibrar estas energias, tá bom? Sejam muito bem-vindos, amores da minha vida. Estou muito feliz de estar aqui, trabalhando com vocês esses dias. Tá sendo maravilhoso. Um pouquinho mais para cá. Hoje a gente vai começar um novo momento de um curso de amor, que é um tratado sobre o ser pessoal, tá? Que é o terceiro tratado. A gente não vai ler todo o tratado, que o objetivo aqui não é ler um curso de amor. O objetivo aqui é que a gente traga o amor, porque esse é um curso de amor, né? E nenhum livro melhor que um curso em milagres e um curso de amor para trazer amor. Eu queria um livro do Joel Goldsmith também, acho que vou ter que encomendar, porque eu não consegui comprar em nenhum lugar. E aí eu vou ver se eu consigo encomendar. Vamos lá. Que vai corroborar com tudo isso que a gente tá vendo aqui, tá? Bora lá. A representação verdadeira e a representação falsa. O ser pessoal existe como um ser que apresentas aos outros. É o ego, né? Essa é a única maneira em que o ser pessoal continuará existindo após a conclusão da integração deste curso. Anteriormente, o ser pessoal que apresentavas aos outros representa um ser egóico que acreditavas ser. Agora, o ego foi separado do ser pessoal, para que possas voltar a reivindicar teu ser pessoal e apresentar aos outros uma representação verdadeira de quem tu és. Embora ainda seja uma representação, há uma enorme diferença entre uma Embora ainda seja uma representação, existe uma diferença enorme entre uma representação verdadeira e uma representação falsa. A representação falsa do ego como ser é o que levou ao mundo que vês. A direção em que trabalhamos neste tratado é a representação verdadeira do ser que tu és, e isso conduzirá a visão verdadeira ao novo mundo. Uma representação verdadeira não apenas revela a verdade, mas se torna verdade. Uma representação daquilo que não é verdade revela apenas a ilusão e se torna ilusão. Por isso que teve toda essa descoberta nos últimos anos, desde 2011, acho que foi com o lançamento do Segredo, que começou a ter mais pessoas falando sobre isso, né, e trazendo isso, sobre a lei da atração, né, sobre imaginar. Então, tu tá vendo aqui que Jesus diz que aquilo que tu representa como teu ego se torna aquilo que tu tá representando. Aquilo que tu representa como um ser verdadeiro que tu és, se torna aquilo. Por quê? O único poder manifestador é a tua consciência. Então, aquilo que você acredita ser real, se torna real para você. É real na tua vida. Entende? É claro que tudo isso aqui é uma ilusão, tá? Mas dentro desse mundo ilusório, tudo o que eu acredito que eu sou, eu manifesto. Tudo. Entende? Então, que eu acredite ser quem eu realmente sou, que aí eu manifesto. Assim, à medida que
teu ser pessoal se torna uma representação da verdade, ele se tornará quem tu és na verdade. Assim que foi que aconteceu com Jesus, né? Ele lembrou-se de que ele é o Cristo, ele manifestou isso e ele se tornou esse ser. Assim como uma grande parte do nosso trabalho anterior, o primeiro passo para avançar na direção dessa meta consiste em desenvolver uma consciência daquilo que não é verdade. Embora a capacidade de distinguir entre a verdade e a inverdade tenha sido repetidamente abordada como sendo a capacidade de separar o medo do amor, orientações adicionais serão necessárias. Então, a gente sempre tem que entender que o que é verdade vem do amor, o que é inverdade vem do medo. Tu que passaste a maior parte da tua vida representando o ego, apenas desde uma face à ilusão e fizeste parecer real. Apenas deste uma face à ilusão e fizeste parecer real. Por quê? Porque eu tenho poder de manifestação. Então, eu me acreditei o ego e eu me tornei isso na manifestação. É isso que eu vou ler para vocês em Um Piste Sofia. Ontem me ligaram de novo da livraria, que eu passo lá todo dia quase, e não tem lugar para estacionar, eu acabo não pegando o livro. Eu acabo estando com pressa e indo. Mas hoje eu vou lá passar para pegar o livro. Por quê, gente? Em Piste Sofia, Jesus fala disso, que Sofia se sentiu, saiu do pleroma e se sentiu sozinha. E quando ela se sentiu sozinha, ela manifestou aquele pensamento. E aquele pensamento se tornou os chamados arcontes que os gnósticos falam, que está também escrito em Piste Sofia. Que é o ego. Foi quando começou o ego. Aí eles, em formato perispiritual, criaram o corpo, desenharam o corpo no barro, acho que foi, não lembro agora, desenharam o corpo e ficou lá, aquela coisa sem vida. E aí Sofia viu o que eles estavam fazendo, se arrependeu, né, percebeu que não estava sozinha e pediu ajuda para a luz. Aí a luz, a nossa alma, pediu ajuda para Deus, tá? Sofia é a nossa alma. Quando a fiel sabedoria pediu ajuda para Deus, ele disse: sopra a testa daquele homenzinho que tinha sido feito, né? Aí disse pro arconte: sopra a testa dele. E quando ele soprou, o arconte soprou a testa. O arconte que soprou a nossa testa, tá? Entrou Cristo, entrou a memória de mim, entendeu? Então é por isso que todos nós temos o Cristo em nós, e os arcontes, que é o pensamento, é o ego, que é o pensamento ilusório de Sofia, não tem o Cristo, não tem vida, não tem existência, porque só o que tem existência é o que tem Cristo, só Cristo existe, entendeu? E isso é real, não só porque está escrito aqui, ou em Piste Sofia, ou nos Evangelhos Apócrifos, ou na Bíblia, ou num cursinho em Milagres. Isso é verdade e eu sei porque eu fui lá e vi. Eu fui no corpo de Cristo e eu vi nós. Se alguém me disser, o corpo de Cristo não é isso, o corpo de Cristo é o corpo de Jesus. Blasfêmia. O corpo de Cristo somos todos nós unidos em formato de centelha. Isso é o corpo de Cristo. Cristo é uma consciência que Jesus foi o primeiro a despertar por nós. Por isso que ele diz: eu fui o primeiro a receber a herança do Pai por vós. E compartilhou no momento em que ele ressuscitou. Entendeu? É isso, amores, tá? Tu que passaste a maior parte da tua vida representando o ego, apenas deste uma face à ilusão e fizeste parecer real.
Quando digo que representavas o ego, quero dizer que o ser pessoal, representado pelo teu corpo, ao aderir ao sistema de pensamento do ego, se tornou um ser egóico ou um ser irreal. Um ser irreal só pode existir em uma realidade irreal. É como se tivesse sido um ator sobre o palco e o papel que interpretas é tão irreal quanto o cenário no qual interpretas. É exatamente isso. Isso é o que a gente vive aqui, no que pode ser chamado de Matrix, no que pode ser chamado de metaverso, de Deus, né? A gente vai fazer o metaverso dos humanos, né? Já existe, né? Os metaversos humanos, porque tudo é uma paródia da criação. Então, a gente está criando nossos próprios metaversos. Isso aqui é um metaverso de Deus. É um pensamento. Todo esse mundo e todos nós somos um pensamento na mente de Deus. Tá? A gente não tem realidade enquanto um ser individual. A gente tem realidade enquanto Deus em manifestação. Entretanto, existe um tu que tem interpretado o papel, um papel que, embora desenvolvido sob direção do ego, ainda permitia que alguns fragmentos de quem tu és fossem vistos, sentidos e reconhecidos. Olha só. Entretanto, existe um tu, entre aspas, que tem interpretado o papel. Um papel que, embora desenvolvido sob a direção do ego, ainda permitia que alguns fragmentos de quem tu és fossem vistos, sentidos e reconhecidos. Então, ainda assim, nós interpretando esse papel do ego, ainda assim, a realidade em nós, o Cristo em nós, vinha pensamentos, sentimentos e expressões deste ser real, o Cristo em nós. O sistema de pensamento do ego foi substituído pelo sistema de pensamento da unidade com os nossos estudos. E talvez tenha te deixado inseguro quanto ao papel que deves desempenhar agora. Não há sequer um entre vós que não tenha começado a experimentar a transformação que está ocorrendo na verdade. Embora ainda não tenhas visto as mudanças que tens experimentado como transformação para a qual foste chamado. Talvez essas mudanças pareçam coisas pequenas, uma mudança de atitude aqui, uma mudança de comportamento ali. No entanto, eu te asseguro que tais mudanças são poderosas e são apenas o resultado da mudança na causa que ocorreu por meio de teu aprendizado deste curso. A gente já vem estudando o curso de amor há mais de um ano, né? Comecei este tratado dizendo que o ser pessoal existe como um ser que apresentas aos outros e que essa é a única maneira em que o ser pessoal continuará a existir agora. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a partir de agora, o ser que tu apresenta aos outros vai ser num corpo e aparentemente ele vai ser um indivíduo. Mas vai ser só isso. Só uma apresentação aos outros de um indivíduo. Mas a tua consciência está na unidade. Essa afirmação pressupõe que reconhece a tua crença anterior em um ser pessoal que existia como mais que uma representação. Ainda que ao unir-te à verdade, essa representação seja reconhecida como o que é e como a verdade de quem tu és, ter visto tuas representações anterior da ilusão, equivocadamente como a verdade de quem tu és, é aquilo que levou a tua percepção do mundo de sofrimento e conflito que vias. Por isso que acaba o sofrimento quando tu desperta o Cristo em ti. Quando a gente desperta na unidade, não tem como ter sofrimento, gente. Mesmo que aconteçam coisas difíceis na nossa vida, não tem como ter sofrimento. Entendeu? Eu vou fazer uma aula no Zoom fechada, tá?
Só para os meus alunos, eu quero que vocês entrem numa lista VIP que eu vou fazer. Eu vou mudar o nome do grupo e ele vai ser uma lista VIP. E só quem tiver nessa lista VIP vai acessar tudo que eu sei numa aula, que não vai ficar gravada para vocês, tá? Eu vou gravar para mim, mas não vai ficar gravada para vocês. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu tenho coisas para contar para vocês que não dá para eu contar assim em público. De como realmente a gente faz a manifestação. Como realmente isso aqui funciona. E para falar isso para vocês não dá para eu falar assim, porque precisa de um grau mínimo de entendimento. Então eu não posso colocar num vídeo que vai estar lá no YouTube, qualquer um vai poder assistir só uma aulinha e achar que entendeu. Então precisam ser pessoas que já me seguem, que já conhecem o meu conteúdo, que já têm consciência de que Cristo é consciência, Cristo não é uma pessoa, Jesus Cristo é o Cristo, tá? Ele é a expressão perfeita da consciência crística. Ele é o Cristo, tá? Ele é a expressão perfeita de quem nós somos, na verdade, tá? E você também é, como ele. Só que você é inconsciente disso. Então precisa ter esses conhecimentos, precisa ter passado pelos 40 dias, precisa ter um mínimo de conhecimento para estar nessa live do Zoom, para eu poder avançar mais alguns degraus. Hoje eu falei uma coisa na aula que enquanto eu estava falando lá no começo, eu disse, meu Deus do céu, se as pessoas tiverem um excelente grau de abstração e conhecimento filosófico, vai entender o que eu falei, senão não vão entender, vai passar como uma coisa passando. É que nem aqui muitas vezes que eu leio para vocês um curso de amor que passa como um conteúdo passando. E como eu conheço a realidade, eu conheço como se faz milagres, eu conheço como é que é o corpo de Cristo, eu conheço Barbelô, eu conheço como nós fomos feitos, como o ego veio a existir, né? E eu falo isso para vocês porque eu conheço. Então eu digo, isso aqui não é uma metáfora, escrito aqui, mas isso aqui não é uma metáfora, isso aqui não são só palavras, isso aqui é real. Na realidade é assim mesmo. Como eu sei? Porque me foi mostrado, me foi revelado. Porque eu queria saber a verdade mesmo. Porque muitos de nós buscamos a iluminação espiritual, mas a gente não busca a verdade. Como é que alguém que busca a verdade pode ficar limitado a não querer perdoar, a não entender que é o outro, a não entender que só existe uma mente, uma consciência, que só existe Deus, que o teu irmão é Deus? Tu não vai mais poder sentir ódio por ninguém, tu não vai mais poder querer passar perna em ninguém, tu não vai mais poder fazer nada que prejudique absolutamente ninguém e nem você vai aceitar ser prejudicado. Por quê? Porque você também é Deus. Entende? Então a sua consciência mudou, muda tudo. Muda tuas ações, muda a tua forma de pensar, muda a tua forma de sentir, muda a tua forma de agir. E se não mudou, é porque não mudou. É porque não despertou. É simples. Não é que eu queira saber quem despertou consciência crística, quem não despertou. É que é uma coisa muito simples saber isso. A pessoa sente amor incondicional, vive na unidade? Não, então não despertou. Entende? É muito simples, não tem mistério. Os mistérios foram todos revelados em Psicosofia. Na Bíblia, por Joel Goldsmith, por Jesus, no curso de milagres, no curso de amor, em tudo, tá? Tudo revelado. Essa afirmação pressupõe que reconhece tua crença anterior em um ser pessoal que existia com mais que uma representação. Ainda que unir-se à verdade a essa representação seja reconhecida como o que é, como verdade de quem tu és, ter visto tua representação anterior da ilusão equivocadamente como verdade de quem tu és,
é aquilo que levou a tua percepção do mundo de sofrimento e conflito que vias. Então, todo o sofrimento, como é que a gente acaba com o sofrimento do mundo? Uma coisa que todo mundo quer saber. Ai, como é que acaba com o sofrimento do mundo? Como é que tu para de sofrer? Primeiro para tu de sofrer, para depois acabar com o sofrimento do mundo, ô criatura. Se eu fosse uma sofredora, eu não podia ensinar para vocês como parar de sofrer. Eu passo por coisas no mundo que causariam muita dor e sofrimento para a antiga Ana. Para aquela não desperta, para aquela que não sabe que é o Cristo. Agora, quando a gente sabe que é o Cristo, que não há perdas, apenas ganho, porque nós somos tudo e todos o tempo todo, não existe mais sofrimento, não tem como existir. Entende? Dá para vocês entenderem isso? O mundo de sofrimento e de conflito só existe quando eu penso que existe eu e o outro. Quando eu sei que só existe eu e eu mesma. E Deus. E eu manifesto isso e eu vivo a partir disso. Não existe mais. Essa mudança que está acontecendo tem relação com a consciência. Quando te tornas consciente do ser pessoal como uma representação, te tornas consciente do ser a quem o ser pessoal representa. Ter acreditado que o ser pessoal, como uma representação do ego, era quem tu eras, era a ilusão que impedia a consciência desperta de teu verdadeiro ser em tua mente. Então, eu acreditar que eu era o ser ilusório, separado, o meu ego fez com que eu vivesse essa ilusão, né? E o meu ser verdadeiro não consegue manifestar. Se eu me sinto separado, se eu me sei separado, se eu manifesto separado, eu não consigo manifestar na união, ser a união, manifestar na união. Teu verdadeiro ser agora está pronto para sair da névoa da ilusão em que estava oculto para ser representado na verdade pela forma que ocupas e que antes vias como tua própria realidade. Dizer que o ser pessoal existirá agora apenas como o ser que apresentas aos outros é dizer que o ser pessoal agora deixará de ser visto como tua realidade. Eu não me sinto mais um indivíduo. Dizer que o ser pessoal só existia como ser que apresentava aos outros no passado é uma afirmação muito diferente de ter um significado totalmente diferente. O ser pessoal que apresentavas antes aos outros como quem tu eras, agora era um ser que existia no tempo. Um ser que acreditava que o passado fazia o ser do presente e que o ser do presente fazia o ser do futuro. Olha como é importante isso aqui. Ele diz que viver, a gente acreditar que era esse ego, faz com que o ser do passado fizesse com que o ser do presente existisse. Então, as escolhas e tudo que eu fiz no passado faz com que eu manifeste o agora. E o agora faz com que eu manifeste o meu futuro. O ser pessoal que apresentavas aos outros no passado era um ser escolhido e nunca um ser completo, como evidenciado pela variedade de seres que consideravas que eras. O ser pessoal do passado era um ser de papéis, cada um aprendido da mesma maneira que poderia ser representado por um ator. Não vias nada de errado em ser um ser profissional em uma instância e um ser social em outra, um pai ou uma mãe em um dos papéis, ou um amigo em outro. Assim como não vias nada de errado em definir um ser do passado, um ser do presente e um ser do futuro. A maior diferença de todas era tu eras para ti mesmo a quem apresentavas aos outros, pudessem ser dois seres completamente diferentes. Mesmo dentro da ilusão em que existias, havia um ser que era mantido oculto. Torna-se um ser íntegro, sem partes ocultas. Um ser sem nenhuma parte na verdade.
É a tarefa que coloco diante de ti e estou aqui para ajudar-te a realizá-la. Então, nós estamos aqui para viver um ser sem nenhuma parte. Aí não tem como você dizer, encontrei as partes que faltavam em mim, em ti. Porque se faltam partes em ti, tu está totalmente no ego e totalmente ilusório. Não faltam nenhuma parte em você. Posso fazer isso porque realizei isso, viu? Ele fez isso. Jesus é a manifestação disso. E por ele ser isso, ele faz com que a gente possa viver isso, ó. Posso fazer isso porque realizei isso. Da mesma forma que eu, Ana Long, realizei coisas, o despertar da consciência crística, eu posso fazer isso. Eu só posso fazer isso porque eu realizei isso. Eu só posso te levar para o corpo de Cristo porque eu fui lá. Entende? Senão não poderia. Eu poderia te falar sobre o corpo de Cristo, eu podia te contar como é que é, mas eu não poderia te levar lá. E eu acho que é isso que assusta no meu conteúdo, né? Eu não tô falando só de coisas que eu li e ouvi. No fundo, a gente tem medo de conhecer a verdade, de conhecer a nossa luz, de saber quem nós realmente somos. No fim, a gente sente medo disso, sabia? Por isso que a gente só fica, que nem Jesus descreve lá nos 40 dias, vocês lembram, antes de começar? Ele diz, você pode viver isso apenas como uma experiência mística ou viver isso com plenitude de coração e tornar-se o Cristo que tu é. Tu tem ali as duas escolhas. Tudo vai de tu estar pronto para deixar o ser pessoal de lado e viver o ser em plenitude de coração, unindo mente e coração na forma humana, unindo a consciência crística com o teu ser pessoal apresentado ao mundo, que passa a não ser mais um ser pessoal, e sim um ser coletivo, um todo. Posso fazer isso porque realizei isso, tanto em vida como em todo o tempo e no tempo além do tempo, tornando a ti, junto comigo, o realizado. Se você não sabe o que é consciência crística, se tu não sabe o que é o Cristo, tu não entende essas palavras. Se tu acha que o Cristo é uma pessoa e você é outra, isso não pode acontecer. Olha aqui o que ele está dizendo, se não é o que eu digo para vocês. Como já foi dito, o ser realizado é o Cristo. Eu me antecipo, né? Ele pode realizar isso porque ele realizou isso. E realizando isso, ele realizou nele junto contigo. Como é que ele pode ter realizado isso há 2025 anos, junto contigo, se tu não existisse? Se tu não fosse um com ele, se tu não fosse o ser que ele se tornou de forma consciente. É só porque ele é tudo e todos o tempo todo que ele conseguiu realizar isso junto contigo. O realizado, como já foi dito, o ser realizado é o Cristo. E o Cristo somos todos nós unidos. E todos nós unidos somos o único Filho de Deus. É como se nós fôssemos as células do corpo de Cristo, as células do corpo do Filho de Deus. Então, todos nós unidos somos o corpo de Cristo, do Filho de Deus. Tua lembrança do ser crístico aboliu o ser egóico e nos permite começar as lições do ser pessoal. Não poderíamos iniciar o currículo aqui, pois sem as lições deste curso teria sido incapaz de distinguir o ser pessoal do ser egóico. Mesmo agora existe o perigo de focar no teu ser, de focar no ser do corpo,
pois esse ser tem sido há muito tempo vinculado ao ser egóico. Mesmo com o ego vencido de uma vez por todas, os padrões do sistema de pensamento do ego ainda precisam ser desfeitos. Isso é expiação. Mesmo quando você tem consciência de que você é o Cristo, que você é o todo, você ainda vai precisar vencer isso na manifestação. E a isso dá-se o nome de expiação, ou seja, você vai ter que agir como Cristo que você é. A isso dá o nome de expiação ou correção. E sim, está na Bíblia. Minha irmã está fazendo um curso com o Karnal de Bíblia e tal. Então, um cientista como Leandro Carnal traz isso para nós. Todos vão trazer, gente. Ontem eu vi aquela questão das pirâmides, o que foi descoberto que tem embaixo das fundações das pirâmides. E agora vai vir verdades sobre Jesus que vão demolir as igrejas. E isso vai deixar muita gente sem referência, que nem barata, que nem formiga quando destrói o ninho, sabe? Elas ficam sem saber o que fazer e para onde ir. E é por isso que nós estamos sendo apressados. Porque a gente que vai dar a segurança de como Deus é, de como você é, de como nós somos, de como viver bem aqui. É nós que vamos dar essa segurança. Trabalhamos agora. Deixa eu falar uma coisa sobre isso aqui. Eu despertei a consciência crística, eu acho que faz 2 anos, tá? Eu já acessava, já manifestava, mas despertar, tipo, substituir a consciência crística pela minha consciência individual faz 2 anos. E no começo, eu tinha muita dificuldade de expressar o Cristo, porque ainda parecia que coexistia a forma de pensar individual com a forma de pensar crística, e aquilo começou a me dar um nó na cabeça, sabe? Eu não conseguia, então eu preferia não me expressar no mundo, sabe? Porque tudo que eu ia fazer me dava um nó. Eu não sabia mais o que fazer. Eu ia falar um negócio para alguém, eu não concordava mais com aquelas ideias, eu não conseguia mais falar aquilo. Porque eu não conseguia mais pensar daquela forma. Então ficou coexistindo por um tempo as duas consciências. E é nesse momento que muitos retrocedem ao ego. Entende? E é para esses que eu vim resgatar. Nesses momentos. Porque você desperta, porque você acessa, mas você duvida. Porque o mundo que você vê não é aquilo, mas é porque você ainda está em transição. Então começa a expressar o Cristo que você é e você vai ver as coisas acontecerem. Mas você precisa expressar o que você é, tá? Senão não acontece. Trabalhamos agora para corrigir os erros do passado no presente, o único lugar onde tal trabalho pode ser feito. Trabalhamos com aquilo que temos. Uma forma inteiramente capaz de representar a verdade. E ao fazê-lo, trazemos a verdade à vida e a vida à verdade. Ou seja, aqui Jesus está dizendo que o corpo físico humano ou o corpo físico espiritual dos desencarnados é capaz de manifestar o ser verdadeiro. Então, meu amor,
E isso é óbvio, né? Porque senão Deus não teria permitido o corpo. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas ficam com raiva do corpo quando estudam um curso em milagres. Só que, gente, tu entende que tudo é Deus. Se tudo é Deus, o corpo também é. Não é porque, eu me sentia separado que o corpo não serve para nada. Gente, se Deus não quisesse se expressar através do corpo, Ele não teria permitido isso. Entende o que eu quero dizer? E precisou ser feito dessa forma, que pode se machucar, que pode ficar doente, que pode ficar alegre, feliz, triste. É uma ferramenta de experimentação. É que nem você vai comer uma sopa. Se você vai comer uma sopa com um garfo, não vai dar certo. Você precisa comer a sopa de colher. Então, o corpo, ele é a colher perfeita para comer a sopa. O corpo é a ferramenta perfeita para Deus se experimentar através da ilusão. Porque se nós já tivéssemos desde sempre consciência de que somos Deus em manifestação, a gente não teria nem manifestado esse universo. Esse mundo que vês, que nem diz Jesus em O Curso em Milagres, o mundo que vês. Né? O mundo que a gente vê não teria sido manifestado. A gente ainda estaria lá dentro de Barbelô, em um só, uma massa de energia pura. Só que ao sentir todo aquele amor dentro daquela massa de energia, Deus se tornando consciente de que é Deus, manifestou em infinitos filetes de luz, que somos nós, para se auto-experimentar. Então, esse é o objetivo da vida, que Deus se auto-experimente. Por isso que eu digo, não seja quem você não é. Descubra quem você realmente é e manifeste, porque esse é o objetivo de toda a vida. Oi, gente, oi, vocês entraram, nem fui cumprimentando, né? Então, só para finalizar, quem perdeu vai ter que assistir depois. Só para finalizar, você é Deus em manifestação. Descubra o que Deus quer se experimentar através de você. Como a gente faz isso? Através de rendição em amor. E passar a escolher tudo pelo amor, ao invés de pelo medo ou pela dor. Você sente medo de perder alguma coisa. Você sente medo da mudança. Você sente medo da doença. Você sente medo da escassez. Você sente medo de não ter dinheiro. Você sente medo de ser traído. Você sente medo o tempo todo. E isso é separação. Porque se eu sou um Cristo desperto, se eu sei que eu sou tudo e todos o tempo, eu tô olhando a vista porque é muito linda. Se eu sei que eu sou tudo e todos o tempo todo, do que eu vou ter medo de me relacionar com outra parte de mim, que é outra parte de Deus? Que medo eu vou ter? Do quê? Entende que não tem lógica? Por isso que o Hélio Couto diz, um Buda não sente medo. Nada pode afetar um Buda. Porque ele sabe que ele é tu. Ele sabe que ele é a circunstância. Ele sabe isso de forma consciente. Ele sabe que dar é receber, que não há perdas, apenas ganhos, porque somos todos o mesmo ser. Como é que eu posso perder alguma coisa para você ganhar, ou você ganhar alguma coisa para eu perder, se eu e você somos o mesmo ser? Entende? Não tem lógica, é insano isso. Mas quando eu me sinto separado, é possível que eu pense assim, que eu sinta assim, tá? Nos vemos amanhã, amores da minha vida. Quem chegou agora, por favor, reveja, tá bem legal isso. A gente tá começando a entender, é um tratado sobre o ser pessoal, então agora Jesus vai falar sobre o nosso ser pessoal, que antes era representação do ego na manifestação, e agora o nosso ser pessoal, Ana Long, é uma pessoa, vocês estão vendo, viva, manifestada na forma, não que os desencarnados estejam mortos, mas em carne e osso, vamos dizer assim, né, fisiologicamente viva.
manifesta uma consciência divina universal. E esse é o ser elevado da forma, tá? E é maravilhoso isso. É maravilhoso viver assim, ser assim, livre de verdade, em ser tudo e todos o tempo todo. A liberdade, a alegria e o amor está em saber que nunca estou sozinha, porque eu não sou sozinha, porque eu não existo separada de ti e nem de Deus, assim como você. Não existe separado de absolutamente nenhum irmão e irmã e nem de Deus. Tá bom, amores? Amo vocês. Amanhã a gente se vê novamente. Tá passando muito rápido essa quaresma e eu tô sentindo que esse trabalho que a gente tá fazendo, ele tá afetando o mundo inteiro. Um efeito borboleta, o nosso bater de asas aqui, a nossa consciência vindo em plenitude, tá afetando o mundo inteiro. E como tem prelúdios do lançamento do meu livro e do meu curso, Protocolo de Cristificação. Como tem prelúdios disso, gente. O mundo está em borbulho. Porque este livro, sozinho, tem o poder de libertar toda a humanidade. Eu não tinha consciência do que é esse livro, que não é meu, eu só assinei. Eu só assinei. Eu só fui a mensageira, esse é meu trabalho aqui na Terra, te resgatar. E claro que ele me deu alguns superpoderes para eu poder te resgatar, né? Poder de fazer milagres, poder de ser desperta, recebi revelações, entendeu? Ele me deu alguns superpoderes aí para eu poder executar minha missão. Mas esses superpoderes, eles são de todos nós, eles são naturais. Em um curso em milagres, Jesus fala disso, sabe? Em um curso em milagres, Jesus disse, poderes... superpoderes, só que ele fala outra palavra, tá? Eu tô aqui com super-heróis na minha cabeça e você tem superpoderes, né? Mas ele fala sobre isso, né? Em um curso em milagres. E ele diz que esses poderes, eles não são antinaturais, eles são naturais da tua real identidade, porque eu não fiz nada, entende? Eu só despertei e aí eu acessei os meus poderes como filha de Deus. E junto com os poderes vem a consciência de como usar e de como não usar. De quando usar e de quando não usar. Entendeu? O meu trabalho não é curar ninguém. O meu trabalho é que tu cure as pessoas e te cure. É fazer com que tu lembre de quem tu é. Esse é meu trabalho. Vão vir outros para fazer milagres na forma. Talvez vocês sejam os que venham para fazer milagres na forma. Mas para vocês fazerem milagres na forma, vocês precisam estar Cristo desperto. Porque só Cristo faz milagre. Tá? Só consciência crística, só consciência da verdade faz milagre. Tá, amores?